Eu acho que você vai concordar comigo que o mundo de hoje tem informação demais. O problema é que isso pode gerar aprendizagem de menos. Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e nesse vídeo a gente vai ver como evitar que a sobrecarga de informação atrapalhe e até atrase os seus estudos. A gente vai ver isso depois da vinheta. E afinal, por que a sobrecarga de informação é tão ruim para a aprendizagem? Vamos ver alguns aspectos desse problema. O primeiro deles é a falta de foco. Aliás, o Herbert Simon dizia que a riqueza de informação cria pobreza de atenção. Isso já lá na década de 60. A questão é que o nosso cérebro é faminto por novidade. Só que ele não está nem um pouco preparado para a quantidade, para o volume de novidades que a gente tem nos dias de hoje. O resultado disso é que a gente fica baratinado, atendendo a cada notificação do celular e não consegue focar a nossa atenção em nada. Só que a atenção é fundamental para a aprendizagem. Um outro problema é que esse monte de informações novas pipocando e chamando a atenção do nosso cérebro gera uma enorme ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade também é um fator de queda de desempenho cognitivo. Ou seja, mesmo que você tente se dedicar e estudar, o teu desempenho naquele momento de estudo vai ser menor do que se você não estivesse sofrendo uma crise de ansiedade, porque tem muitas coisas para ver. Agora, uma das piores consequências da sobrecarga da informação é o que a gente chama de paralisia da análise. Em inglês fica bem mais bonitinho, chama analysis paralysis, né? Então rima e o pessoal usa bastante esse termo para falar daquele momento em que você tem tantas opções, tantas decisões para tomar, que você acaba paralisado sem conseguir dar um passo em frente. Isso acomete muito aquelas pessoas que se consideram perfeccionistas. Agora tem que tomar um cuidado aqui, porque às vezes esse rótulo de perfeccionista está escondendo um medo de tomar uma decisão, de assumir a responsabilidade por essa decisão, ou até um medo do próximo passo. Por exemplo, você fica horas e horas tentando decidir qual a melhor apostila para estudar determinado assunto, e, na verdade, acaba não fazendo o mais importante, que é sentar e estudar aquele assunto. Bom, o resultado desse excesso de opções é que você não age. Você fica pensando, qual será o melhor livro? Qual será a melhor apostila? Qual será o melhor professor? Eu vou estudar online? Eu vou estudar offline? Eu vou estudar em que horário? São muitas opções, muitas opiniões de gente dizendo que tem que estudar assim, que tem que estudar assado, que o melhor material é esse ou é aquele, que o melhor professor é esse ou é aquele, e no final das contas você fica ali ruminando todas aquelas informações que estão em excesso na sua cabeça e não age. Essa é a paralisia da análise. E aí, todas essas coisas que vêm da sobrecarga de informação, que são geradas pela sobrecarga de informação, fazem o seguinte: você deixa de obter resultados, ou obtém resultados muito ruins, porque você está preso numa paralisia de análise, porque você está ansioso, porque você não está conseguindo focar. E quando você fica um tempo sem obter resultados pelo esforço que você está fazendo, vem a desmotivação. E aí a pessoa acaba desistindo de atingir um certo objetivo, desistindo de ser um bom aluno, desistindo de fazer a faculdade, porque ela não consegue obter resultados. E agora vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que esse monte de informação que está aí batendo nas nossas cabeças atrapalhe tanto assim a nossa aprendizagem. E a primeira dessas coisas é aprender a priorizar. E priorizar significa escolher aquilo que é mais importante e que tem que ser feito antes. E aceitar que, eventualmente, aquelas coisas que ficam numa prioridade baixa, elas podem acabar não sendo feitas. Agora, para priorizar, a gente tem que combater um mito muito forte que tem na nossa sociedade. E esse mito é que a gente tem a obrigação de saber tudo. As pessoas esperam que a gente esteja bem informado. Acontece que esse nível de bem informado, ele é muito subjetivo. E muitas vezes a gente é cobrado de saber coisas que nem acrescentam tanto assim para a nossa vida. Uma vez, eu estava com duas amigas num táxi em São Paulo. A gente estava fazendo um curso juntas. E o taxista era do tipo falador. E ele começou a puxar um assunto sobre um acidente aéreo que tinha acontecido na época. Isso faz uns 2, 3 anos. E eu, que sou uma pessoa que há muito tempo decidi que notícias diárias não eram a minha prioridade, perguntei, teve um acidente? Foi uma gritaria geral dentro do carro. Você não sabe? Como assim? Não sei o que. Eu falei, não estou sabendo. Eu não vejo muita notícia, não.
Mas o pior mesmo foi quando eles começaram a falar de um outro acidente aéreo que tinha acontecido mais ou menos na mesma época, algumas semanas antes, eu acho. Aí eu comecei a ficar confusa e falei assim, ué, mas são 2 acidentes? Cara, nessa hora, o taxista me olhou como se eu tivesse acabado de aterrissar vindo direto de Marte. E é claro, as minhas amigas tiraram o maior sarro de mim. Eu fiquei na minha, deixei elas me gozarem um pouquinho. Só que para mim, aquilo foi mais uma prova de que eu estava certa em não ficar assistindo um monte de notícia. Afinal de contas, o que saber de 2 acidentes aéreos que aconteceram do outro lado do mundo e saber dos detalhes desses acidentes iam me ajudar na minha vida? Isso é um tipo de informação totalmente descartável e, sinceramente, não tinha nada a ver com as metas que eu tinha traçado para a minha vida. E por falar em metas, quando a gente está falando em escolher e priorizar aquilo que a gente vai fazer primeiro, aquilo que a gente vai dar mais atenção, a gente tem que ter critérios para fazer essa escolha. Você sempre faz uma escolha baseada em algum critério do que é mais importante para você, do que você está buscando. E para estabelecer esses critérios, a forma mais efetiva é estabelecendo as suas metas. É a história do gato da Alice. Você tem que saber onde você quer chegar. E, sinceramente, tem que ter um pouco de coragem para dizer para as pessoas que não, você não viu o que se passou no Fantástico nessa semana e que você também não sabe o que aconteceu na novela das 8 ontem. Bom, mesmo priorizando e selecionando muito aquelas coisas que você vai dar atenção, ainda assim sobra muita informação para você digerir. E aí, uma sacada muito legal para reduzir aquela sensação de sufoco que o excesso de informação traz é você usar o método de agrupamento. A verdade é que o nosso cérebro só consegue trabalhar com poucos itens de informação de cada vez. Se você tiver mais de 7, 8, 9 coisas na sua frente, você começa a se sentir meio perdido, meio sobrecarregado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a informação que você tem, se ela tiver mais de 7, 8, 9 itens, e vai dividir em categorias. Então, por exemplo, você pode pegar todo aquele conteúdo de química que só de colocar em cima da mesa te assusta e dividir em 3 categorias. Olha, isso aqui são definições, isso aqui são fórmulas, isso aqui são exemplos de aplicação. Ou então, se você estiver estudando leis para um concurso, por exemplo, você pode separar em outras categorias. Por exemplo, leis que envolvem prazos e leis que não envolvem prazos. Leis que estão regulamentadas e leis que ainda não estão regulamentadas. E aqui foram exemplos bem genéricos, mas quando você está estudando um assunto específico, as categorias começam a emergir naturalmente. E se você não está conseguindo enxergar nenhuma categoria, nenhuma forma diferente de organizar aquele assunto, comece a prestar atenção, porque pode ser que você não esteja entendendo muito bem o assunto. Porque você só consegue agrupar quando você tem algum nível de compreensão daquilo. Então, é uma boa maneira de conferir se você está entendendo, de aumentar o seu nível de compreensão, porque quando você agrupa, você reorganiza a informação na sua cabeça, e também é uma ótima maneira de você reduzir a sensação de que tem coisa demais para estudar. Porque ao invés de ver 15, 20, 30, 50 itens de informação, você vai ver 2, 3, 4, 5 categorias. E com essa quantidade de informações, o nosso cérebro consegue lidar numa boa. Uma outra coisa muito importante para você lidar com a sobrecarga de informação, e tem a ver com escolhas também, é saber a hora de parar. Tem gente que quer revisar o mesmo assunto 30 vezes, 50 vezes, até saber cada vírgula do material. Ora, se você só tem 2, 3 páginas para estudar, isso até é viável. Mas se você tem 15 apostilas de 500 páginas cada uma, isso não vai ser viável e você não vai conseguir abranger todo o assunto para conseguir, por exemplo, fazer o seu concurso ou fazer o seu vestibular. Então, em cada assunto, você tem que ter um avanço suficiente para dar o próximo passo. Normalmente, quando você avança num determinado assunto, o que acontece é que uma coisa nova depende das anteriores. Então, você tem que ter um nível de compreensão das anteriores, senão a coisa vai ficando cada vez mais impossível. Mas você também não precisa saber 100% de tudo que se passou para você conseguir avançar, senão você fica paralisado de novo. E você pode tomar essa decisão de se você já estudou o suficiente de um determinado assunto para dar o próximo passo, na medida em que as coisas vão acontecendo. Só que aí você pode ter uma pequena sobrecarga de decisão. Então, a maneira mais prática e mais efetiva de você
definir que vai parar uma determinada coisa e ir para frente, ir para o próximo assunto, é você estabelecer limites bem claros. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa, você define para você que você vai ler 3 artigos diferentes sobre aquele assunto, depois vai parar de ler e começar a escrever, mesmo que você ainda tenha algumas dúvidas pontuais. Um outro exemplo é, ao invés de ficar revisando um assunto todos os dias até você decorar tudo, até você se sentir plenamente seguro, é que você vai revisar 4 vezes cada resumo que você fez da matéria. Aliás, se você fizer isso usando a revisão espaçada, que é uma técnica de revisão, isso vai ser mais do que suficiente. Outra forma de limite é você estabelecer um limite no tempo. Por exemplo, você pode estabelecer que você vai ficar 2 horas resolvendo problemas de um determinado assunto de matemática. E depois você vai parar e vai passar para outro assunto. Senão, seu tempo vai ser todo consumido com uma única matéria. Além disso, depois de 2 horas resolvendo problemas de matemática, provavelmente você vai começar a ser muito ineficiente, porque você está cansado. E por falar em eficiência, a última dica desse vídeo é justamente sobre o uso do tempo. Você precisa encontrar maneiras para que o tempo que você gasta estudando seja gasto de uma maneira eficiente. E para isso existem técnicas, que certamente não são aquelas que você usou na escola. Às vezes muito intuitivamente, porque a gente sabe que a escola não ensina técnica de estudo. A escola joga o conteúdo em cima do aluno e não mostra para o aluno como é que ele vai digerir aquele conteúdo de uma forma eficiente. Então essas coisas você tem que descobrir fora da escola. É mais ou menos o que você está fazendo assistindo os vídeos aqui do nosso canal, do nosso blog. Você está aprendendo novas maneiras de lidar com seus estudos, coisas que não são discutidas no dia a dia das escolas e das faculdades. Bom, e além de conhecer técnicas que façam o seu estudo render, para que você aprenda mais coisas em menos tempo, uma outra coisa fundamental para você usar bem o seu tempo é você se organizar. A maioria das pessoas, quando senta para estudar, ela começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar tal coisa ou tal outra coisa? Eu vou fazer exercício ou eu vou ler uma matéria nova? Então, esse tempo de pensar o que fazer e de tomar decisões, ele é um tempo muito precioso. Não só tempo, mas também energia mental. Então, o que você faz quando você organiza os seus estudos? Você faz com que isso seja automático. Então, toda vez que você sentar para estudar, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Você não vai ter que ficar pensando se você vai estudar história ou se você vai fazer exercícios de estatística. Isso já está pré-definido na sua organização e você já passa para a execução, o que é realmente muito mais eficiente. Agora me diz o seguinte, qual dessas sacadas você acha que tem o maior potencial para reduzir a sensação de sobrecarga de informação na sua vida? É a capacidade de priorizar melhor aquilo que você vai ou não consumir como informação? É a capacidade de agrupar as informações em categorias significativas? É a capacidade de saber a hora de parar de estudar alguma coisa? Ou é a capacidade de usar o tempo com maior eficiência? Comenta aqui embaixo do vídeo. Aliás, se você está no YouTube, comenta lá no blog. Embaixo do vídeo, na descrição, você vai encontrar um link lá direto para o blog. Você entra e faz o seu comentário, porque lá tem maiores chances de eu conseguir ver e responder o seu comentário. Tá bom? Eu estou esperando você lá. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, clicando ali no cantinho. Ou então, visitar o nosso blog, o maisaprendizagem.com.br e continuar aprendendo a aprender na velocidade da internet. A gente se vê no próximo vídeo.